Olá, pessoal, tudo bom? Prazer imenso de estar aqui de novo, quarta-feira, né? Trocando umas ideias, por enquanto respondendo algumas perguntas, dando algumas dicas sobre o tarô, né? Sobre trabalhar com tarô, sobre ter um tarô, sobre comprar um tarô. E depois eu vou falando cada vez mais, né? O que é o tarô, como é o tarô e assim vai. Tarologar é uma das coisas mais prazerosas que eu fiz ao longo desses 30 anos, né? Que significa você abrir as cartas para si, ler sobre o que saiu, observar um pouco o mundo, passar a ser mais observador. E a pergunta que normalmente você leva para o tarô, ele te devolve. Ele te devolve uma resposta, um olhar, uma ideia, um debate, revelando às vezes até coisas que eu não gostaria de muito conversar sobre. Ele tira debaixo do tapete muita da nossa poeira ou daquilo que a gente tem dificuldade de conversar ou falar sobre. Excelente mostrador do agora, né, do que a gente tem em volta da gente, qual é a energia, quais são as pessoas, os fatos. Muito bem, a pergunta de hoje é como saber qual o tarô certo para mim. Então, não existe tarô certo para ninguém. Eu acho que tem a questão da afinidade da pessoa que vai adquirir o baralho, tem a afinidade visual, tem a afinidade iconográfica, a forma como eu olho o mundo. Então, para algumas pessoas, um certo baralho é bonito, para outras pessoas, um certo baralho é feio. Para algumas pessoas, baralho com muito brilho, com muito ouro, é lindo, né? Para outras pessoas, incomoda um pouco, brilha demais. Mas é uma escolha muito da pessoa que vai lidar com o baralho. Algumas coisas que eu chamo de importantes quando estiver nesse lugar de qual é o baralho para mim, né? É tentar ver um pouquinho quais são suas imagens internas, quais as imagens internas você gosta mais. Você gosta de imagens internas modernas, você gosta de imagens internas antigas, de gato, de bruxa, porque tem de tudo. Entrando em alguns sites dentro do mundo do tarô, você vai encontrar tarô de tudo para tudo. São muitas imagens. Eu sempre aconselho os meus alunos quando estão começando, quando é início, né? O meu conselho sempre, o primeiro é para o velhinho, para o pai de todos, para o vovô, para o Marselhês, que nasceu lá na França, mas a família da França estava na Itália antes, ela migra para a França porque na França ela dura mais tempo e por outras questões possivelmente religiosas ou políticas. E, querendo ou não, o Marselhês é aquele das 4 cores básicas, do branco no fundo, do desenho preto. Ele é o baralho pai, mãe, o primeiro, e eu honro ele sempre, adoro ele. Eu acho que na simplicidade das suas imagens, dos seus símbolos, ele traz o necessário para aquele que está começando a olhar o tarô. O de Marselha também é muito bacana quando você resolve chamar os sobrinhos, não vou esquecer disso nunca, na casa de uma tia muito querida, e você convida esses sobrinhos a olharem as cartas que você vai dispondo uma depois da outra e contarem uma história para você. Acho que foi a experimentação mais gostosa que eu fiz com uma galerinha que na época deviam estar com os seus 10, 11, né, uma idade boa. E todos eles contaram histórias ótimas e de como essa história ia se desdobrando. E isso foi o caminhar entre a carta 0 e a carta 21, quer dizer, do louco ao mundo. Agora, claro que quando eu vou trabalhar com o baralho inteiro, eu vou ficar um pouco frustrado com o baralho 78 cartas de Marselha. Porque vão ter as 22 cartas maiores, os arcanos maiores, com as suas imagens, e depois vão ter as menores. E nas cartas menores vão ter as cartas da corte,
essas são normais, né? É o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. E vão ter as cartas de 1 a 10. Mas nessas cartas de 1 a 10, o que a gente vai ter é numerário. Então vai ter 1 bastão, 2 bastões, 3 bastões, 4 bastões, 5 bastões, 6 bastões, 7 bastões, 8 bastões, 9 bastões, 10 bastões. Não tem nenhuma cola, não tem auxiliador, não tem nada. Você vai ter que antes entender o que significa o número de 1 a 10 e em sabendo o que significa o número de 1 a 10, você vai juntar com o que significa o naipe em questão, que eu dei o exemplo de paus. E aí, se eu souber o que é o naipe e souber o que é o número, eu sei exatamente o que é um 8 de paus. Agora, se eu não souber sobre o numerário e não souber sobre o elemento ou sobre o naipe, eu não vou saber falar. Então, para quem está iniciando, o baralho de Marselha, ele é muito bom nos maiores, mas ele já é um grande avanço no sentido do aprendizado dos menores. Então, talvez eu tenha que usar palavras-chave, tenha que decorar as coisas, ou vou ter que me tocar, que eu vou ter que aprender o que significa do número 1 ao número 10. E o que esses 10 números querem dizer? Eu vou ter que aprender, de alguma forma, o que é o naipe, e cada naipe significa o quê, e cada naipe está simbolizando que elemento. Então, se eu souber isso tudo, fica mais fácil. Então, o tarô de Marselha, nesse ponto, é um desafio. Ele é muito mais desafiador, porque eu vou ter que trabalhar a minha memória de muito mais elementos se eu quiser trabalhar com todos juntos. Aí é que veio a grande contribuição do baralho do Waite. Então, o Waite é aquele que vai presentear o mundo dos tarólogos, é um grande presente, eu acho, com a dica em cada arcano, sendo ele maior ou menor. Uma dica iconográfica. Então, é a partir do baralho de Waite que a gente vai ter para cada número, de 1 a 10 de paus, uma imagem. Uma imagem que inspira ou dá a dica ou a cola, né? Te ajuda a lembrar o que significava mesmo o 3 de paus. Então, isso vai dando auxílios e por isso mesmo torna o baralho do Waite a base de quase todos os outros baralhos para quem um dia se apaixonou pela ideia de ser um tarólogo. É da iconografia do Waite que nasce muito próximo em tempo, possivelmente o baralho da Madame Lenormand, do baralho que depois é chamado de baralho cigano ou um baralho posterior, porque ela nada mais fez do que pegar todo o taroque, escolher determinadas cartas que ela entendia que eram importantes para a leitura dela e confeccionar o seu próprio baralho, né? E é outro baralho que, por ser diferente, por ser simplificado, por ter tido retiradas algumas coisas mais confusas ou mais difíceis de serem interpretadas, como os arcanos maiores, ele cai na graça popular, como cai na graça popular até hoje, e vai ser aquele que todo mundo diz que você só precisa de intuição para lê-lo. É também, mas é bom saber o que cada carta, o que cada elemento ali também tem para dizer. Então, qual é o melhor baralho para mim? O que tem o melhor papel, o que deslize melhor, né? Isso também tem que ser olhado. O tamanho da minha mão, que tamanho de carta. Eu sou uma pessoa de mão grande, então uma carta grande me agrada, eu consigo embaralhar. Esse também pode ser o item para olhar qual é o melhor baralho para mim. De resto, é o baralho que o meu olho bata o olho e diga: eu gostei dessa imagem, eu consigo lidar com essa imagem. Então, esse pode ser o melhor baralho para você. Lembrando que, historicamente, você precisa conhecer pelo menos a iconografia bem conhecidinha desses dois, Marselhês e o do Waite. E aí fica a dica de hoje, tá bom? Tá ótimo? A gente vai agora pedir novamente, né? Se eu disse no começo, nem lembro mais, mas vou pedir de novo.
por favor, se inscreva no meu canal, dê um like, um dislike, faça um comentário, tudo isso ajuda muito o meu trabalho, né, e a minha vontade de estar trocando as informações que tenho. Obrigada!